Paz do Senhor, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você que está aí na sua casa? Gostaria que vocês se colocassem em pé nesse momento para darmos início a mais um culto de adoração, de celebração na presença do nosso Senhor. Como nós somos gratos a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia de saúde, e por mais um dia que o Senhor nos tem alcançado com a sua misericórdia. Mais uma manhã. A palavra do Senhor diz que nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Todos os dias ela nos alcança. E eu queria orar com você nessa manhã, agradecendo a Deus por esse momento precioso que nós temos, de estarmos com essas portas abertas ainda, para adorarmos ao nosso Senhor, para continuarmos elevando a Ele a nossa oração, o nosso clamor. Eu gostaria que você abrisse o seu coração, colocasse diante dEle a sua vida, a sua família e consagrasse mais esse culto ao Senhor. Pai querido, nós clamamos a Ti nessa manhã, ó Deus, e somos gratos pela nossa vida, somos gratos por esta igreja, somos gratos pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão conosco nessa manhã, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos trouxe até este lugar, nos conduziu até este lugar, enchendo o nosso coração de alegria, enchendo o nosso coração, ó Deus, de paz, de amor, nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos proporcionou estarmos aqui juntos e unidos em adoração a Ti, ó Pai. Ó Deus querido, nós queremos colocar em Tuas mãos os nossos familiares, ó Pai, aqueles que estão em nossas casas, aqueles que não puderam estar aqui conosco nessa manhã, mas que certamente estão ouvindo e assistindo esse culto, ó Pai. Que nesse momento o Teu Espírito Santo possa estar indo em cada um dos lares, ó Deus, alcançando as famílias, alcançando aqueles, ó Pai, que também não fazem parte dessa igreja, mas que estão assistindo essa live nessa manhã, ó Pai. Encontra cada um deles, ó Pai. Nós sabemos que nós não podemos esconder de Ti, nós não podemos nos afastar da Tua presença, pois o Senhor é um Senhor onipresente, onisciente, onipotente, e conhece tudo aquilo que nós mesmo ainda vamos pensar ou ainda vamos falar nessa manhã. Por isso mesmo nós Te pedimos, ó Pai, sonda o nosso coração e olha dentro de nós aquilo que nós estamos oferecendo a Ti nessa manhã, ó Pai. Um coração sincero, um coração aberto e disposto a ser trabalhado e moldado pelo Senhor nessa manhã, ó Pai. Nós Te louvamos e juntos Te celebramos com alegria, ó Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia, o Teu amor dura para sempre, ó Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor, glorificando o nome dEle nessa manhã? Aleluia, Deus, nós Te louvamos. Jesus, em Tua presença aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora agora brilha e cada dia brilha mais, só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, Senhor, é por isso que nos reunimos nessa manhã, para render ao Senhor graças, louvor, honra e glória. Aleluia. Declare mais uma vez: Jesus em Tua presença. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que se
separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. aleluia, Jesus, glorificado seja o teu nome nessa manhã, Senhor. O Senhor é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Você pode declarar isso mais uma vez? Para que você veio aqui nessa manhã? O porquê de você levantar da sua cama nesse frio e erguer as suas mãos aos céus e declarar ao Senhor: só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Declare o véu que separava. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. A palavra diz que havia um véu entre Deus e o seu povo, que isso separava Deus e o seu povo. Mas o Senhor Jesus, quando entregou a sua vida por nós, quando Ele deu a sua vida em favor a nós, esse véu foi rasgado e nós temos um livre acesso ao nosso Deus. Você tem livre acesso para adorar ao Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Oh Senhor, nós te louvamos e convidamos o Senhor Espírito Santo para que continue em nosso meio, manifestando a sua graça, manifestando o teu amor, Espírito Santo de Deus, trazendo alegria aos nossos corações nessa manhã, trazendo alegria aos lares nessa manhã. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo em cada lar, Tu és bem-vindo em cada casa nessa manhã, Espírito Santo. Ó Senhor, alcança cada vida nesse momento. O Senhor é aquele que convence de todo pecado, de todo juízo, de toda justiça. O Senhor é aquele que enche, Senhor, os nossos lares com a Tua paz. Ó Espírito Santo, alcança, Senhor, as nossas famílias nesse momento. O Senhor é aquele que conhece o nosso íntimo. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Seja bem-vindo aqui.
casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça e o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça e o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Aleluia, Espírito Santo, nós te louvamos. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, nessa manhã nós abrimos o nosso coração para a sua presença. E nós colocamos diante de Ti corações entristecidos nessa manhã, Espírito Santo de Deus. Corações que estão preocupados com tantas coisas, que estão mas somente lá longe. Corações que estão aflitos, Senhor, que preocupados com o dia de amanhã, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que cuida do dia de amanhã. Nós devemos nos preocupar com o dia de hoje. Nós devemos cuidar daquilo que nós temos feito hoje. O Senhor mesmo nos diz que nós não devemos andar ansiosos com o dia de amanhã, mas tão somente buscar o reino de Deus e as suas coisas, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Senhor, e é isso que nós queremos fazer nessa manhã: buscar o seu reino, buscar, Senhor, a sua justiça, buscar, ó Senhor, a sua graça sobre nós nessa manhã, sobre nossos lares, sobre as nossas famílias, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, lançando sobre Ti todo o medo, lançando sobre Ti, Senhor, toda a nossa preocupação nessa manhã, pois o Senhor é aquele que tem cuidado de nós a cada dia. Nós lançamos no Teu altar, lançamos aos Teus pés, Senhor, toda a nossa preocupação, todos os problemas, Senhor. Toma conta do nosso lar, Jesus. Toma conta da nossa vida, Jesus querido. Nós cremos que quando nós Te adoramos, o Senhor cuida de todos os problemas, de todas as preocupações. E nós queremos declarar isso, Senhor. Toma conta da nossa casa, toma conta da nossa vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Declare mais uma vez: essa casa é sua, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça e o Teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o Teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o Teu
Nós te damos graças nessa manhã, Senhor. Nós te damos graças. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Declare: digno é o Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, meus cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Mas ressuscitou. digno é o Senhor. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos aos céus e dizer ao Senhor: Senhor, Tu és digno de toda a nossa adoração nessa manhã. O Senhor é digno de todo o nosso louvor, Jesus querido, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, por ter entregue a sua vida em favor de toda a humanidade. Senhor, nós te dizemos que Tu és digno de todo o nosso louvor.
O Senhor é digno, ó Deus, de uma vida consagrada ao Senhor. O Senhor é digno de um coração puro e reto diante da Tua presença, Jesus querido. E nessa manhã nós nos colocamos à Tua disposição, Senhor Jesus. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Ministra, Senhor, a Tua vontade em nossos corações nessa manhã. Ó Senhor Jesus querido, que a Tua vontade seja feita sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um que está dentro do Seu lar nesse momento, ó Senhor maravilhoso. Mais uma vez nós colocamos diante de Ti a cada um de nós aqui presentes nessa manhã. Abrimos nosso coração, Senhor, abrimos nosso entendimento, para que a Tua palavra mais uma vez seja ministrada, Senhor. Ó Senhor Jesus, que toda a nossa atenção esteja no Senhor, esteja voltada para Ti, Senhor, querido. Nós repreendemos todo o mal e tudo aquilo que venha porventura tentar desviar a nossa atenção de Ti, da Tua palavra nessa manhã, pois nós sabemos que ela é alimento para nós, ela é água para o sedento. A Tua palavra é alimento para aqueles que estão necessitados nessa manhã, Jesus querido. E por isso nós colocamos diante de Ti a vida do Teu Filho que estará trazendo essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, nós Te agradecemos. O seminarista Leandro estará nos trazendo essa palavra. Eu gostaria que você estendesse as suas mãos para nós estarmos orando pela vida dele. Que o Espírito Santo de Deus use a vida dele poderosamente nessa manhã. Abra o seu coração, continue adorando o Senhor em nome de Jesus. Certamente o Senhor falará com você nessa manhã. Pai querido, nós Te agradecemos por esse período, esse momento gostoso de alegria, de adoração na Tua presença, onde pudemos render ao Senhor todo o nosso louvor, onde, Senhor querido, juntamente com a igreja celebramos essa alegria, onde pudemos dizer que o Senhor é digno, Senhor, de todo louvor. Mas nesse momento, ó Pai querido, um momento que é separado para que o Senhor ministre a Sua palavra em nosso coração, ó Pai. Desde o início o Senhor já está falando conosco, ó Deus querido, mas que nesse momento o Senhor possa usar a vida do seminarista Leandro, Pai, para ministrar ao nosso coração a Tua vontade. Ó Pai querido, aquilo que às vezes nós não queremos ouvir, aquilo que às vezes nós ouvimos e achamos que não é bom, Pai querido, faça conforme a Sua vontade, Pai. Ministra em nosso coração aquilo que nós precisamos para alimento, ó Deus, para nosso fortalecimento, e manifesta a Tua glória neste lugar, ó Senhor. Enche os nossos corações, ó Deus, de alegria. Manifesta, Senhor, o Teu poder e a Tua glória sobre a vida do Teu povo através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Graça e paz a todos os irmãos, amém? Pode tomar o seu assento, fique à vontade. A manhãzinha hoje está mais fria, né? Domingo passado nós começamos a falar sobre os atributos de Deus. Tivemos uma palavra pela manhã sobre os atributos de Deus, depois à noite novamente. E por que nós vamos falar dos atributos de Deus? Porque nós queremos esse mês expor todo o Evangelho para vocês. Mas não tem como a gente entender o Evangelho se a gente não falar de quem é Deus, de quem somos nós, quem é Jesus e o que Ele fez. Se a gente não saber diferenciar quem é quem em tudo isso, a gente tem uma visão um pouco rasa do que é o Evangelho. Sabemos que Deus tem alguns atributos que só pertencem a Ele. E isso foi falado no domingo passado, que é a onisciência, a onipresença, a onipotência. Esses atributos são totalmente de Deus. Porém, Deus tem os seus atributos que são comunicáveis. E aí entramos com amor, entramos com perdão, entramos com misericórdia. E esses comunicáveis se estendem a nós para que nós possamos, de certa forma, estender ele a quem está ao nosso lado. Porém, hoje a gente vai falar de um assunto que é um pouquinho mais, digamos que ele mexe no nosso conforto. Ele mexe com a gente, porque
vai falar de quem nós somos, de como nós somos e o que nós somos. Sempre que nós vamos fazer definir o homem, nós podemos definir ele de várias formas. Dentro da antropologia você vai ver de alguma forma, dentro da filosofia vai ser definido o homem de alguma forma. Vai depender de quem está avaliando o homem. Por exemplo, se uma mãe avalia o seu filho, ela vai ser motivada pelo seu amor a avaliar o seu filho. E por mais que seu filho seja um pouquinho bagunceiro, ela vai ter muito orgulho desse filho. Se é uma professora avaliando o seu aluno, ela vai ser motivada a avaliar ele como professora, como sentimento de professora. Quando nós avaliamos alguém, isso depende do que nós achamos que é certo, do que é correto. O parâmetro que nós colocamos é o que define como nós vamos avaliar uma situação. Por exemplo, nós consideramos um criminoso quando nós comparamos ele com a lei. Estão comigo, né? Nós avaliamos ele perante a lei, e aí nós vemos que ele é um criminoso. Nós avaliamos uma pessoa que não tirou uma nota boa numa prova com a sua prova. Precisa ter um parâmetro de comparação para que haja um diagnóstico de como é essa pessoa. Porém, diariamente, nós também fazemos esse tipo de comparação. Só que nós comparamos essas outras pessoas pelo que nós achamos que é certo. E automaticamente nós caímos em algo que se chama julgamento. Vocês vão entender aonde nós vamos chegar. O assunto hoje, ele vai mexer um pouquinho, ele vai deixar um pouquinho desconfortável. Quando eu olho para alguém e falo, essa pessoa devia ter feito isso e não isso, eu estou avaliando ela de acordo com o que eu acho que é correto, certo? E automaticamente nós fazemos isso diariamente, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja com os nossos vizinhos, seja onde for, a gente consegue olhar para a situação e falar, devia ter feito assim e não assim, ou seria melhor ter feito assim e não assim. A gente consegue de fora de uma situação resolver qualquer problema. Porém, quando a gente chega diante dos nossos problemas, quando a gente vai olhar para a nossa situação, a gente não consegue ter um diagnóstico, a gente não consegue dar uma resposta certeira para definir esse problema. Abra comigo sua Bíblia em Romanos 3. Se entendemos que nós avaliamos as pessoas pelo que nós achamos que é correto, a pergunta que fica para a gente é, o que é correto? Qual é o nosso parâmetro para medir o que é correto? No que é que a gente se baseia para chegar diante de alguém e falar, isso é correto e não é correto? Romanos 3, vamos ler a partir do versículo 9. A carta aos Romanos foi escrita por Paulo, e Paulo está mandando essa carta porque ele tem interesse de pregar em Roma, não da forma que ele quer, mas ele vem falando sobre o judeu, ele vem falando do judeu, e depois ele vai falar do gentil. E aí depois dele levantar o problema, que é o pecado no homem, ele vai concluir. E começa lá no versículo 9 de Romanos 3, que diz: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto,
Com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo que a lei diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sobre o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Amém. Vocês acham que a lei é má? Vocês conseguem olhar para a lei e ver se a lei é má ou a lei é boa? Vocês já pararam para fazer esse questionamento? Se a lei de Deus é má ou é boa? Porque a lei, o último versículo diz: pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei é má ou a lei é boa? A lei é 100% boa. Porque a lei revela exatamente o que Deus é. A lei é totalmente perfeita, porque ela revela exatamente os atributos de Deus. Então, se a lei é boa e ela revela em nós o pecado, quem é o mal na história? O mal na história, logicamente, pelo que nós concluímos, pelo início do versículo, diz que nós somos maus. E isso é tão ruim de ouvir, né? Nós cantamos aqui no começo: graça nós te damos pelo seu sacrifício, um sacrifício de amor. E ultimamente a gente tem ouvido bastante um evangelho que fala do amor. Vem, vem, amor, amor, amor. E o evangelho é amor. Porém, um dos atributos de Deus é a justiça. E a justiça, não existe um atributo que é maior do que o outro para Deus. Eles são totalmente perfeitos e em sintonia. Então, da mesma forma que ele é 100% amor, que ele pode ser amor, ele também é 100% justo. Não tem como o amor encobre a justiça, ou a justiça é maior que o amor. Não, eles estão em mesmo peso. E aí o que acontece? Se nós sempre pregarmos o amor, nós não vamos conhecer uma outra parte de Deus. E uma parte de Deus que mexe muito com a gente é a parte da ira de Deus. A parte onde Deus se ira com as coisas. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Lembra que nós estávamos falando que nós nos comparamos uns aos outros? Quando nós chegamos nesse versículo, esse versículo diz que quando nos comparamos à lei de Deus, não tem nenhum justo. Quando nós chegamos diante da lei de Deus, não tem uma pessoa que consiga passar justificado por ela. A não ser que você tenha nascido perfeito, e até hoje você não tenha cometido nenhuma falha. Nenhum pensamento seu foi impuro, nada. Você não negligenciou nada, você amou Deus 100% da sua vida. O Paul Washer faz uma analogia que é o seguinte: imagina que nessa tela aqui, se hoje nós tivéssemos um dispositivo que pudesse pegar tudo o que você já pensou, tudo o que você já fez, tudo que algum dia você fez e colocasse nessa tela para todos assistirem. Imagina se isso fosse possível acontecer. Eu tenho total certeza, falo por mim, que eu nunca mais voltaria aqui. Tamanha vergonha que eu sentiria dos meus pensamentos. Tamanha vergonha que eu sentiria das coisas que eu já fiz. E aí você pensa comigo, um Deus que é 100% amor e justo, um Deus que abomina o pecado, Ele olha para nós, Ele olha para mim e para você,
o que você acha que você merecia de Deus? O que você acha que você merecia de Deus? O que você acha que seria justo perante Deus acontecer com você? Se de fato estamos falando de pessoas de fé, que crê num Deus onipotente, onipresente, onisciente, o que você acha que você merecia? Qual seria o decreto que Deus daria sobre nós assim que a gente falaria, é verdade? Merecíamos. É muito difícil entender a nossa condição perante Deus se nós não sabermos que Deus é santo, que Deus é bom, e por Ele ser bom e santo, Ele precisa exercer a sua justiça. E se Ele exerce a sua justiça sobre nós, automaticamente nós somos alvo da ira de Deus. Porque em nenhum momento da nossa vida, quer dizer, em toda a nossa vida não houve um momento que a gente foi 100% santo. Os irmãos entenderam? Eu falei que mexe um pouquinho, essa parte é uma parte que está dentro da Bíblia. Ela está dentro da Bíblia e a gente precisa falar dessa parte. Porque se nós não sabemos a nossa condição, nós não conseguimos olhar para Ele e entender o que Ele fez. Senão a gente fica nesse evangelho, eu sou bom, eu sou maravilhoso, eu sou perfeito, eu preciso descobrir meu potencial. E aí quando a gente fica nessa condição, a gente não consegue olhar para Deus e ver que Ele é superior a nós. E ao contrário disso, nós criamos um outro Deus. Um Deus que não exerce ira. E esse Deus acaba sendo nós mesmos. Nós acabamos criando um novo Cristo. E esse Cristo não é o bíblico. Esse Cristo somos nós. E automaticamente, a partir do momento que eu consigo me olhar e achar que eu sou bom, que eu sou perfeito, que eu sou pleno, automaticamente eu não consigo olhar para Deus e ver que Ele é maior que isso. Eu me igualo a Deus quando eu faço esse tipo de analogia. Quando eu olho para mim e vejo que eu sou bom, que eu sou perfeito, que é isso, que eu sou que eu sou melhor que outra pessoa, que eu sou melhor que aquela pessoa. Quando eu me comparo com Hitler, quando eu me comparo com outra pessoa, o cara que fez mal lá fora, que matou uma criança, o que bateu na esposa, quando eu olho para ele e falo que ele é mau, e eu sou bom, eu estou comparando ele a mim. E automaticamente eu estou exercendo uma justiça sobre ele, comparando ele com um Deus. E esse Deus não é o Deus bíblico, sou eu. Os irmãos entenderam? A partir do momento que eu julgo alguém como bom ou ruim, eu estou exercendo nele justiça e comparando ele comigo. A partir do momento que eu julgo a situação de uma pessoa e falo que ela devia ter feito isso e não isso, eu estou dizendo que os meus conceitos são melhores que dela e eu estou comparando eu a ela. E o parâmetro de julgamento sou eu com a outra pessoa. E essa comparação cai em algo que nós chamamos de idolatria. E a idolatria é quando o que eu sei é melhor, eu me autoavalio, eu me auto-idolatro, eu me autocultuo em comparação com outra pessoa. E automaticamente o que nós fazemos? Injustiça, porque aí nós declaramos pessoas boas e pessoas ruins. Só que quando nós vamos para a Bíblia, no último versículo que nós lemos aqui no versículo 20, portanto ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Quando nós chegamos diante de Deus, não existe mais quem é bom e quem é ruim. Perante a lei que é a revelação dos seus atributos, todos nós estamos na mesma condição, pecadores dependentes da graça. Vocês conseguem entender como é diferente? Quando eu olho para uma pessoa e exerço justiças, quando eu julgo ela, eu estou comparando ela comigo. Ou estou comparando ela com um padrão que não é o bíblico. Porém, quando eu olho para a Bíblia e me vejo nela, eu vejo que eu também sou a mesma pessoa, eu estou fazendo a mesma coisa que a outra pessoa. No Romanos 2 diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que julga, pratica as mesmas coisas.
Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quanto você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou seja, eu comparo as pessoas, eu julgo as pessoas, porém a Bíblia diz que no que eu julgo, eu sou julgado. Mas por que tem essa construção de raciocínio? Porque quando nós chegamos em Romanos 3, ele joga e abre a charada, porque todos nós estamos na mesma condição. Todos nós falhamos perante Deus. E tudo isso, Romanos 2 diz que tudo isso é mediante a verdade. E qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Se estamos no ambiente cristão, o que rege a nossa vida é a palavra de Deus. Então nós nos baseamos e nos comparamos perante a palavra de Deus. Existe um teólogo, eu não lembro o nome dele para dar a referência, mas ele diz assim: eu li a Bíblia várias vezes e encontrei vários erros, e todos esses erros em mim. Eu li a Bíblia várias vezes e encontrei vários erros. Todos os erros em mim. Vocês conseguem entender agora como a nossa condição perante Deus começa a se tornar um pouquinho menor? Vocês conseguem entender como, comparado a Deus, o nosso parâmetro se torna muito baixo? E automaticamente coloca sobre nós um peso de que realmente eu não tenho direito de julgar o próximo. Porque quando eu olho para a palavra automaticamente diz que eu estou na mesma condição do que o próximo. Quando Adão cai, ele comete somente uma falha. Ele peca somente uma vez. E o seu único pecado é o suficiente. É o suficiente para acender a ira de Deus e para espalhar por toda a terra essa semente pecaminosa que hoje por herança nós vamos recebendo. Nós nascemos já dentro do pecado por conta de uma falha somente. Agora você imagina todas as nossas falhas juntas. Imagina se nós juntarmos tudo, desde quando o mundo foi feito, desde a queda de Adão, até os fins dos tempos. Imagina nós juntamos tudo isso de pecado perante Deus, tudo isso que não passa perante a lei, sendo que a lei declara que todos pecaram. Então todos que nasceram depois de Adão, até o fim dos tempos, a volta de Cristo, todos pecaram. Imagina tudo isso de pecado reunido. Imagina como se torna a ira de Deus. Eu tenho total certeza que na sua cabeça talvez você esteja pensando: o que eu mereço realmente é a ira de Deus. O que eu mereço desse Deus nada mais é do que Ele derramar toda a sua ira. Porque essa é a nossa condição. E não tem como a gente entender o que Cristo fez se a gente não saber essa condição que nós estamos. Condição de pecadores de verdade, pecadores, pessoas que falharam, pessoas que não conseguiram, pessoas que não são capazes de alcançar o padrão que Deus estipulou. E o padrão que Ele estipula é o padrão que Ele é. Romanos 3, 21 vai dizer, mas agora, Romanos 3, 21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus,
independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para que todos os que creem, não há distinção, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você entendeu a notícia que a Bíblia deu? Depois que ela descreveu toda a nossa condição, tudo como nós somos, ele começa no 21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Tá, então essa justiça não vem de mim? Então eu não fiz nada? Peraí, então isso que eu tenho agora de querer ajudar as pessoas, isso não é justiça? Será que os agasalhos que eu dou não é justiça? Será que eu dar um alimento não é justiça perante Deus? Nada disso é justiça perante Deus. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Se perante a lei nós somos condenados, Deus vai precisar exercer a sua justiça. E Ele vai exercer uma justiça, mas uma justiça que não depende mais da lei. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pensa a nossa condição de pecador, todos os pecados reunidos, um Deus que é amor, mas um Deus que é justiça. Imagina você que aconteceu alguma coisa, você liga a televisão nesses programas sensacionalistas que passa à tarde, e aí só aparece aquelas notícias pesadas mesmo assim. Todo mundo que assiste um programa desse fica querendo justiça. Todo mundo que assiste um programa desse fica dentro de si se sentindo injustiçado, querendo que aconteça uma justiça. Um homem entrou em uma escola e com uma arma matou tantas pessoas. Você olha isso e você se questiona, por que esse cara fez isso? Precisa acontecer alguma coisa. Aí ele vai preso, dá 2 semanas ele está solto. Aí aparece a notícia na televisão para você. Qual é a sua sensação quando você vê uma coisa dessa? Qual é a sua sensação se alguém viesse na sua casa, roubasse toda a sua casa, colocasse fogo na sua casa, e no dia seguinte a polícia viesse, pegasse ele, levasse ele preso, e no dia seguinte ele passasse em frente da sua casa caminhando, falasse, bom dia, tudo bem? E fosse embora. Qual seria a sua sensação? Uma sensação de injustiça. Automaticamente você ficaria indignado com isso. Você ia falar, por que aconteceu isso? Não foi justo o que aconteceu. Ele fez isso, isso e isso, e ele já está solto. Agora imagina se você é a pessoa que entrou na casa de alguém, roubou tudo que tinha na casa dessa pessoa, fez as piores coisas que podiam fazer nessa casa, incendiou essa casa e saiu. Te pegaram e levaram para ser preso. E no momento que você está para ser preso,
o juiz declara a sentença para você e você vai ter que pagar com a sua vida. E na hora que você vai pagar, entra alguém e fala: não, não, não. Não precisa não. Não precisa cobrar dele essa dívida. Porque já pagaram a dívida dele. Imagina você nessa condição, você cometeu um crime e está prestes a pagar pelo seu crime, e entra alguém e fala: não precisa. Deixa que já pagaram essa dívida. Conseguiram entender os dois exemplos? Se é a nossa condição de que entraram na nossa casa e a gente vê a pessoa fazendo o mal e no outro dia ela está solta, nós vamos achar injusto. Mas se é a nossa condição de ter feito o mal e temos que receber uma punição e chega na hora da nossa punição, a gente recebe a notícia que não precisa mais porque pagaram, automaticamente você vai querer saber quem foi que pagou essa dívida para você. Talvez foi uma analogia muito simples, mas é exatamente isso que Deus fez por nós. A nossa condição perante o pecado, a nossa condição de homem perante Deus, era chegar diante dele e justamente era ele derramar toda a ira sobre nós. Mas Deus tinha um plano traçado. E esse plano se chama redenção. E a redenção nada mais é do que pagar um crime, do que fazer justiça em cima do seu próprio filho. Exercer a justiça, Deus precisa exercer a sua justiça. E para exercer a sua justiça e aplacar toda a ira de todo o pecado reunido no mundo, precisaria ser um sacrifício perfeito. Precisa ser algo onde Deus derramasse toda, mas é toda a ira sobre alguém, para que essa pessoa pagasse aquilo que eu e você justamente merecia. Vocês conseguem entender que o Evangelho não tem espaço para mais ou menos? Não tem espaço para até aqui eu sou cristão, aqui eu não sou, aqui eu sou empregado, ali eu sou o pai. Não tem como. Porque o sacrifício que foi feito foi para limpar todas as áreas da nossa vida. A nossa condição perante Deus era de pecadores que mereciam justiça. Porém, Deus coloca no mundo o seu Filho. E para que o sacrifício fosse perfeito, o Filho não podia ter falhas. Ele tinha que chegar diante da lei que eu e você não conseguimos passar, e ele tinha que passar ileso em todos os mandamentos. Em todos os mandamentos ele precisaria ser perfeitamente perfeito. A Bíblia declara que não se encontra uma mancha, não se encontrou um princípio de mau caminho no seu Filho Jesus. A Bíblia diz, João Batista vai dizer, quando ele aparece no deserto, que quando Jesus aparece diante dele, ele fala: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis aquele que vai salvar toda a humanidade. Eis aquele que é perfeito. Eis aquele que não tem honra nem para amarrar as suas sandálias. Você consegue entender como nós somos do lado de Jesus? Nós não conseguimos passar em nenhum mandamento. E você consegue entender? Às vezes nós somos um pouquinho assim arrogantes de dizer que não, eu amo a Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com todo o meu ser. Mas se em algum momento da sua vida você falhou, automaticamente isso
automaticamente isso mancha a sua condição de amar a Deus 100% com toda a sua força. Já não é mais 100% com toda a sua força. E para o sacrifício ter sido perfeito, o cordeiro precisava ser perfeito. E se ele foi perfeito, ele foi quem amou Deus 100% com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E aí eu te pergunto, o que Jesus merecia? O que Jesus merecia perante Deus, se ele foi perfeito? O que o santo dos santos, o que o justo homem fez para merecer o que ele recebeu? A Bíblia diz que debochavam da cara dele. A Bíblia diz que cuspiam nele, que espancaram ele. O justo e perfeito homem de Deus. O homem reto, o homem que não tinha mancha, foi açoitado por pessoas que se julgavam justas, por pessoas que se olhavam diante da lei e achavam que passavam nela. Porém, elas não sabiam que o único homem que passava perfeito era aquele que elas estavam espancando. Deus exerceu a sua justiça. E a sua justiça, toda a sua ira se derramou na cabeça daquele homem. O justo e perfeito homem. E todo o pecado, toda a nossa falha, tudo o que nós fizemos, tudo o que nós cometemos, tudo o que você vai cometer, tudo o que vai acontecer daqui para frente, estava sobre esse homem justo, sobre esse homem puro, sobre esse homem perfeito, sobre esse homem que pregou a melhor notícia do mundo. O que ele fez de errado? Ele falou que precisava amar o próximo. Ele deu a sua vida ao próximo. O que ele fez de errado? Mas há 2000 anos, quando ele estava na cruz, quando você estava prestes, quando nós estávamos prestes a receber a ira de Deus, esse homem justo e perfeito, o homem que nunca falhou, chegou diante de mim e de você, diante do juiz que era o Deus Pai, e falou: está consumado. Tetelestai, está consumado. Foi pago. Não precisa mais exercer justiça sobre eles, porque a justiça foi feita. A justiça foi feita. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, o Deus 100% justo, o Deus 100% amor, derramou toda a sua ira sobre esse homem justo. E o que nós fizemos para receber isso dele? O que nós fizemos para receber isso dele? Nada. Nada. Absolutamente nada. Nós não podemos chegar diante de Deus e falar: ah, mas pelo menos então eu ia na igreja depois que eu soube disso. Nada. O sacrifício foi 100% eficaz. A sua redenção aconteceu porque o Cordeiro foi 100% perfeito. Vocês conseguem entender como? Não tem como a gente não cair prostrado diante de um Deus assim. Um Deus que não é 100% amor. Vem. Ah, vem, não, você não consegue, tudo bem, mas vem então. O Deus bíblico é aquele que coloca parâmetros. E um parâmetro que é impossível para nós, mas que foi possível para um justo. E somente esse justo, de tão perfeito, ele conseguiu espalhar a justiça sobre todos da humanidade.
E aí precisamos tomar um cuidado, porque quando estendemos a todos, a Bíblia diz que é todo aquele que nele crê. Então a justiça da redenção acontece sobre nós mediante a fé, e a fé em Jesus Cristo. E a pergunta que eu faço para vocês é, lá dentro, lá no seu íntimo, lá quando você deita a sua cabeça para dormir, no momento que é só você e a sua consciência, de fato, existe fé em Jesus? De fato, existe uma fé que faz você descansar e falar, não importa o que aconteça, Ele foi justo e eu estou salvo. De fato, quando você reclina a sua cabeça, quando você sai da igreja, você consegue olhar para o mundo e falar, eu era dessa maneira, mas por causa não de mim, mas por causa do Cordeiro, hoje eu sou lavado, hoje eu sou justo. Deus é rico em misericórdia, porque Ele não precisava fazer o que Ele fez. E eu não sei por qual motivo, eu não sei qual é o motivo que Ele olhou para mim, eu não sei qual é o motivo que Ele olhou para nós, pessoas que falham diariamente, e falou, eu vou salvar. Eu vou salvar. Eu quero ter comunhão com eles. Que hoje possamos sair daqui e olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, na mesma condição que nós estamos, pecadores dependentes da graça, pessoas que falham diariamente, e que se não fosse uma misericórdia tão abundante, que se não fosse uma graça tão extravagante, perante Deus todos nós seríamos alvo da sua ira. Eu gosto muito desse capítulo de Romanos, para nós encerrarmos, Romanos 8. Eu acho que essa é a melhor notícia que nós podíamos receber. É a melhor notícia que nós podíamos receber. Você entendeu quem é Deus? Como são os atributos de Deus? O que Deus exige de nós? E você entendeu qual é a nossa condição. Automaticamente, quando você sabe como é Deus e como somos nós, você entende o que Jesus fez. Jesus deixa essa condição de perfeito para se tornar igual a nós, para que nele aconteça a justiça das nossas falhas. E aí sabe qual é a notícia de Romanos 8 para você? Portanto agora, entenda bem esse versículo. Por mais que você esqueça quase tudo do que foi falado, não esqueça desse versículo Romanos 8. Portanto agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio da fé em Jesus Cristo, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você consegue entender como esse versículo queima? Já não há mais condenação.
Já não há mais condenação. Isso é as boas novas. Essa é a notícia que transforma o mundo. Essa é a notícia que pode transformar uma pessoa. Essa é a notícia que pode, diante do caos, te trazer paz. Essa é a notícia que, em meio às mais difíceis lutas, tem que te trazer paz. Saber que agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos um dilema de entender que a fé é um sentimento. Na verdade, a nossa sociedade hoje julga tudo por sentimento. Porém, a fé não depende do seu sentimento. A fé é simplesmente uma convicção. A fé é simplesmente uma certeza em algo. Que possamos de fato ter essa certeza de que o preço foi pago, de que perante Deus você é considerado justo, e que para esses que são justos, vai chegar o dia que a trombeta vai tocar, e nós vamos chegar diante desse justo juiz, e Ele vai dizer para você: entre. Aqui tem uma morada para você. E eu esperava muito por esse momento. E o que nós precisamos fazer? Nada. Nenhuma obra. Somente a fé. Somente a fé nos torna justo perante Deus. Eu queria orar com você nesse momento. Fique à vontade se você quiser se levantar, se você quiser ficar sentado. É por esse motivo que nós vivemos. É por esse motivo que nós conseguimos entender a vida. É por esse motivo que nós conseguimos sentir a vida. Quando nós sabemos o que nós éramos, quem é Deus e o que Jesus fez por nós. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por permitir, Senhor, que pudéssemos entender a sua verdade, Senhor. A revelação da justiça que houve em Cristo Jesus. Ah, Jesus, se não fosse o seu sacrifício, o que seria de nós? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ah, Senhor, se não fosse a sua misericórdia, Pai. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós, Pai? Tira de nós todo o senso de justiça, Pai. Que possamos olhar para Ti, Senhor, e entender a sua grandeza, Senhor, o tamanho da sua graça, o tamanho da sua misericórdia, Pai. Ah, Senhor, que a revelação da sua palavra encontre morada nos corações, Senhor. Que as suas boas novas encontrem morada, Senhor. Que encontre boa terra para que a semente cresça, Senhor. Ah, Jesus, como somos pequenos perto de Ti, Pai.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Graças eu te dou, Pai. Sim, papai, muito obrigado, Jesus. O preço que pagou, sacrifício de amor, Oh, Jesus. que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, guardo minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. A mensagem do Evangelho nos coloca nessa condição de desconforto mesmo. Sabemos qual é a nossa condição, mas termina com essa boa nova. A melhor notícia que a gente podia ouvir. Faz a gente se sentir leve. Faz a gente não sentir nenhuma culpa mais por tudo que a Bíblia, tudo que a lei revela em nós, nós sentimos culpa. Mas quando nós olhamos para a cruz, toda essa culpa é aliviada. Ai, Jesus. Amém. Amém. Que essa seja as boas novas da nossa vida. Que essa seja a verdade que rege a nossa vida. Que essa seja, de fato, o motivo pelo qual nós vivemos. E que há muitas pessoas ao nosso redor que ainda não sabem disso. E a injustiça que há fora daqui é exatamente porque pessoas ainda não entenderam qual é a condição dela e o que Cristo fez. E como Paulo diz, eu me sinto devedor de uma mensagem que eu recebi. Que Deus tenha misericórdia de nós, como Ele já teve na cruz. E que essa verdade em nós possa gerar frutos. E que sejam frutos que alcancem as pessoas que estão ao nosso redor. Mas que, mesmo que isso não aconteça no próximo, que diariamente eu possa alimentar essa verdade. Que possamos alimentar essa verdade em nós. Para que
qualquer tipo de situação venha desviar o nosso foco, venha desviar a nossa certeza de que fomos salvos pelo justo Cordeiro, que pagou por todos os nossos pecados. Aleluia. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por essa palavra, que ela possa ser firmada no seu coração a cada dia. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, pela vida do teu servo, que se colocou à disposição nessa noite, nessa manhã, melhor dizendo, e nos trouxe essa palavra diretamente do seu coração, ó Deus, ministrando ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, nós somos falhos, não somos nada sem Ti, carecemos da Tua graça, carecemos a cada dia da Tua misericórdia, que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas, ó Pai, não nos dando aquilo que nós merecíamos receber, ó Deus, que nós somos gratos por Ti. Ó Senhor, que essa palavra esteja latente em nosso coração e que possamos lembrar a cada dia que aqueles que estão em Cristo Jesus já não há mais condenação para eles, pois o Senhor pagou um alto preço por nós naquela cruz. Senhor, nós somos gratos a Ti, Jesus, pelo Teu amor por nós, por ter se entregado em favor de tantos, de toda a humanidade. Muito obrigado, Jesus querido, nós te louvamos e te agradecemos. Amém, aleluia. Você, nesse momento que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, nesse momento de adoração ao Senhor, nós estaremos louvando ao Senhor com as nossas ofertas, os nossos dízimos. Tem lá também nas redes sociais, você que queira abençoar. Amém? Aleluia. Vamos declarar digno. Digno é o Senhor sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Vamos orar consagrando as ofertas, já também encerrando esse culto. Deus abençoe grandemente a sua vida. Você que está aqui pela primeira, pela segunda vez, que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos mais uma vez e te agradecemos por essa manhã. Consagramos a Ti, ó Pai, as ofertas, os dízimos, ó Pai querido, em forma de adoração e louvor ao Teu santo nome. Ó Pai, nós somente devolvemos aquilo que nós já temos recebido de Ti, ó Pai, porque tudo e todas as coisas provêm do Senhor, ó Pai. Nós apenas devolvemos a Ti aquilo que já recebemos de Tuas mãos, ó Pai. Ó Pai querido, abençoa, ó Deus, a casa de cada um, ó Deus, o emprego, mantenha o emprego dos Teus filhos, ó Pai. Ó Pai querido, abençoa nos mantimentos, ó Pai, abrindo as portas para cada um dos Teus filhos que tem se mantido fiéis ao Senhor. Ó Pai, não nos deixa, Senhor querido, nesse momento tão difícil em que passamos. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor tem enviado pessoas, o Senhor tem enviado mantimentos àqueles que necessitam. Ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada momento, o Senhor não nos abandona em momento algum.
Ó Pai, por isso nós continuamos celebrando a Ti, ó Deus, glorificando o Teu nome, ó Pai. Permaneça conosco durante esse dia, ó Deus querido. Nos leve em paz, ó Deus, para os nossos lares, guardando, ó Deus, a cada um de nós, ó Deus, no caminho que nós voltaremos para nossas casas, ó Pai. Abençoa aqueles que irão trabalhar, aqueles que terão um dia com a sua família. Ó Pai, esteja conosco em cada momento desse dia, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Amar a Deus, amar as pessoas e servir ao mundo. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Está encerrado.